Boa noite, pessoal do curso G8 Isoladas 1, referente à Química do primeiro ano. Mais uma semana de aula do sistema EAD. Vamos continuar com a resolução dos exercícios da aula passada e assim que eu terminar, eu entro em funções inorgânicas. Ok, pessoal? Preparar os estudos. Hoje eu vou continuar, o exercício eu já mandei para vocês, o slide também, e aí quando eu começar funções inorgânicas, eu passo também o slide de funções inorgânicas. No primeiro vídeo vai ser terminar o exercício, no segundo e no terceiro, funções inorgânicas, ok? Então vamos lá começar. A gente parou na questão 12, hoje é a questão 13. Então vamos lá, questão 13 de 2017. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Primeiros raios solares, você fazia isso. Ou seja, por que isso? Para que não houvesse interferência da luz do sol ou que não houvesse interferência da temperatura, o aumento da temperatura. Então vamos ver o texto que ele diz. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seriam anulados pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maior quantidade de óleos essenciais, Significa o quê? Quando o dia amanhece, aparece, à medida que a temperatura vai aumentando, essa concentração de óleos essenciais diminui. Por isso que é no raiar do dia. Ou seja, esses óleos são voláteis. O aumento da temperatura evapora eles. Vamos ver o que o texto diz, mas a gente já começa a clarear a nossa mente em relação a isso. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização das substâncias de interesse. Sim, eles são voláteis. Por exemplo, o azeite, né? O azeite, você tem azeite, ele, ao contrário do vinho, você não pode guardar, porque ele vai aumentando a sua acidez. Então, você tem valores diferenciados do azeite a partir do momento que ele foi coletado a azeitona, e se o trabalho foi manual da preparação do azeite. Ok? Tem azeites que o frasco custa R$60, que é da primeira colheita da madrugada. Então, você quase não tem acidez nenhuma. À medida que o sol incide sobre esse óleo, a acidez começa a aumentar e aí diminui a qualidade do azeite. É bem parecido aí. Então a letra A deve ser a resposta. Vamos ver as outras. Polimerização de óleos. Ele não citou nenhuma reação de polimerização. Solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Não. O orvalho não vai solubilizar óleo. O orvalho é com a base de água. O óleo é apolar e a água é polar. Oxidação do óleo pelo oxigênio. Não tem reação nenhuma, nem o texto comentou. Liberação de moléculas de óleo durante o processo da fotossíntese. Tem nada a ver com o processo da plantinha, correto? Então, o detalhe aí é a volatilização da substância de interesse, que é o óleo. A letra A deve ser a resposta. Vamos entender por quê. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização das substâncias de interesse, pois o raiar do dia, a temperatura, comparativamente com outros horários de coleta, é menor, e também a intensidade da luz do sol, fator que interfere na volatilização dos óleos essenciais. Por isso que é a letra A, pessoal. Tudo bem? Vamos para a questão 14. Né? Questão 14, vamos lá. Enem de 2017. No ar que respiramos, existem chamados gases inertes, que são chamados gases inertes, os gases nobres da família 8A. Trazem curiosos nomes gregos que significam novo, o oculto, o inativo, e de fato são de tal modo os inertes, tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se combina com nenhum outro elemento, e é justamente por esse motivo ficaram sem ser observados durante séculos. Só em 1962, um químico
depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se vulgazamente com um fluo ávido e vivaz. E a façanha pareceu tão extraordinária que lhe conferiu o prêmio Nobel. Bom, qual a propriedade do fluo que justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? Bom, o fluo é da família 7A, do grupo 17, da família dos halogênios. Qual é a grande característica do fluo? Sua alta eletronegatividade ou eletroafinidade. É o elemento de maior eletronegatividade de toda a tabela periódica. E aí ele força essa ligação com o xenônio. Hoje a gente sabe que os gases nobres não se ligam apenas na temperatura ambiente. Em outras condições, haverá ligação entre o gás nobre e determinados elementos. Por exemplo, com flúor você tem compostos de flúor xenônio, tetrafluor xenônio. Então você tem esses compostos. Agora, lógico, qual a explicação para essas ligações? Não é a regra do dueto-octeto, é a teoria da hibridização. Ou, como hoje estão usando, a teoria da expansão do octeto, né? Já que vai ultrapassar 8, o pessoal está chamando de teoria da expansão do octeto. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Densidade não é. A densidade do flúor é baixa, principalmente da substância flúor, que é F2, que é gasosa. Condutância não é, ele não conduz corrente elétrica, né? Quem conduz corrente elétrica são os compostos iônicos ou os metais. Eletronegatividade, sim, é o destaque do flúor, é na sua eletronegatividade. Estabilidade nuclear, não, nem a temperatura de ebulição. Então é a sua eletronegatividade. De acordo com o texto, só em 62, um químico, depois de longos e engenhosos esforços, conseguiu forçar o estrangeiro, o xenônio, a combinar-se com o flúor ávido. A façanha apareceu. Esse trecho descreve a elevada eletronegatividade do flúor, capaz de formar o XF4, tem um XF4, tem um XF6, tem um XF2. Ele só deu um exemplo aí. Todos um xenônio ligado ao flúor, uma expansão do octeto, porque o xenônio já tem 8. Se ele se liga a 4 flúor aí, ele fica com 12. Se fosse a 2 flúor, ficaria com 10. Correto? Então, isso a gente chama de expansão do octeto. Tudo bem? Ou teoria da hibridização. Última questão desse exercício, e a gente termina esse vídeo com essa questão. Vamos lá. Essa é a primeira parte da aula para eu preparar o vídeo para começar funções inorgânicas. Enem 2018, recente, né? Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações, que podem ser covalentes, se o material é compartilhamento de elétron, iônica, se há transferência de elétron, ou metálica, se só há metal. A figura, que vai seguir aí, apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Não diz que sólido é esse. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, que é absoluta, a distância do equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao valor mínimo da energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância da ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas com o valor de temperatura T1 a T4. Então vamos ver que gráfico é esse. Está aí o gráfico. Ele está dizendo aqui as temperaturas vão subindo e a distância vai aumentando, a distância interatômica. Se com o aumento da temperatura a distância da ligação aumenta, é porque ele está sofrendo um distanciamento com o calor. Isso na física tem um nome, né? A gente chama isso de dilatação, né? Repare, você aumenta a temperatura, aumenta o comprimento. Se aumenta o comprimento, ele está dilatando, ele está aumentando a distância. Correto? Então vamos lá. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno do quê? Da ionização? Não, ele não transferiu o elétron. Da dilatação, sim, o aumento da temperatura aumenta a distância.
Essa questão até é uma questão da física. Dissociação não, porque não houve. Quebra de ligações, ele não diz nem qual é o composto. Ele disse que é um cristal, que pode ser covalente, iônico ou metálico. Então eu não posso marcar nem a letra D, nem a letra E, que ele não diz que cristal é esse. Nem a letra A. E nem a letra C. Se você perceber, todas as letras são eliminadas pelo texto que ele não garantiu para a natureza. Só resta a dilatação, que é a resposta do gabarito da questão. Vamos ver se não é. Dilatação. Indo para o gabarito. É para ele estar botando aqui, ó, a distância R1 nesse ponto T1. Aí você, nesse ponto T1, aumentou a temperatura, aumenta a distância. A distância R vai aumentando, porque está sofrendo uma dilatação. Ok, pessoal? Então, essa primeira aula, o vídeo talvez não atinja os 15 minutos, ficou faltando 3 minutos para atingir os 15, por quê? Porque eu terminei o exercício, e aí eu começo no segundo slide da aula de hoje, a parte de funções inorgânicas. Rapidinho, eu volto já.